Paz de Cristo, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus, não é mesmo? A parábola do vinho velho e do vinho novo, tá? Isso vai ser uma modalidade nova de vídeo, onde eu vou estar gravando no meio do trabalho mesmo. Então vai ser um vídeo estilo meio vlog, mas eu vou estar passando isso tudo para vocês, tá? O meu tempo tá bem curto, então vou ter que aproveitar para fazer dessa forma, né? Toda vez que para aqui o sinal que a gente está andando, eu gravo. Por quê? Porque o barulho é muito alto e meu carro é meio antigo, então ele faz muito barulho andando, tá bom? Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilha e deixe o seu like. É muito importante a sua inscrição, o seu compartilhamento que você faz tem engajamento aqui no canal. Irmãos, as parábolas de Jesus, elas são muito ricas para nós entendermos aquilo que Deus quer falar. Mas uma das parábolas que mais intriga as pessoas é aquela parábola do vinho velho e do vinho novo, né? Tem muitos entendimentos acerca desse assunto que a gente precisa entender. Jesus, ele está trazendo um monte de revelações ali importantes para nós. Que se você entender corretamente, isso vai abrir um leque de coisas para você, que vai fazer você entender até profetas como Isaías, as visões que Isaías teve. Irmãos, vocês sabiam que o profeta Isaías, por meio do Espírito Santo, ele foi levado para muitos anos depois? Você vai ver que tem palavras do profeta Isaías, onde ele vai, por meio do Espírito Santo, ser levado para muitos anos depois, e pelo Espírito ele vai ver muitas coisas que estavam acontecendo no tempo de Jesus. Então, irmãos, Isaías, por exemplo, no capítulo 53, ele vai ver a morte de Cristo, né? Vai ver a ressurreição. Vai dizer que Cristo foi levado como um matador, né? Como um cordeiro para o matadouro. Você consegue ver que ele estava sendo levado para o futuro? Isaías 28, Isaías 29 vai falar muitas coisas nesse sentido, né? Por exemplo, a gente vê que em Apocalipse, João, ele é levado para mais ou menos 2000 anos depois, ele vê as coisas que vão estar acontecendo no futuro. E Isaías, ele foi levado muitos anos depois, onde ele vai ver, vai presenciar, por meio do Espírito Santo, os eventos que aconteceram com Cristo. E em alguns momentos, o Espírito Santo vai falar por meio de Isaías as palavras de Cristo. Então, quando você vai olhar essa parábola do vinho velho e do vinho novo, essas coisas, elas vão aparecer lá em Isaías também. E Cristo vai estar revelando o que estava escrito lá em Isaías. Então, tem muita coisa tremenda. Então, irmãos, essa é uma característica muito importante que você vai encontrar na Bíblia, né? O Espírito Santo levando as pessoas para o futuro, mostrando coisas que são importantes, que a gente só vai entender no contexto profético dele. Isso acontece muito no Apocalipse, né? Jesus, ele vai dizer para João assim, que ele não morreria sem que antes visse ele vir no reino. E aí você vai ver que isso vai se cumprir lá no Apocalipse, quando ele vem e fala, né, que João foi arrebatado no dia do Senhor. Isso é muito tremendo. Então, irmãos, eu tava gravando, mas bem na hora chegou o cliente que eu tive que parar a gravação, né? Que eu ia gravar uns 2 minutinhos aqui, mas chegou na hora. Até botei umas imagens do trabalho rapidinho que eu estava fazendo ali, né? Mas continuando. Então, irmãos, o Espírito Santo, né? Deus utiliza o Espírito Santo para levar as pessoas de um ponto para outro, né? Olha que interessante. Jesus, ele fala assim no Apocalipse, né? Bem-aventurados aqueles que guardam e que ouvem as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, né? Só que, irmãos, no tempo de João, o tempo não estava próximo. João, ele vai ser levado 2000 anos para frente, onde ele vai presenciar as coisas do futuro. E do mesmo modo, o Espírito Santo vai levar o entendimento, né? Vai transportar Isaías para que ele veja coisas do futuro. Então, tem coisas que Jesus, ele fala lá nos evangelhos, que Isaías fala. Por quê? Porque o Espírito de Cristo estava em Isaías, mostrando as palavras que Cristo falaria no futuro. E essa palavra do vinho novo, vinho velho, ela tem a ver com isso. Jesus, quando fala essa palavra, está fazendo com que você volte lá no passado para as palavras que Isaías falou, para você entender as coisas do contexto dele e do contexto do passado. Então, nisso que eu falei para vocês, irmão, é que mora o erro dos preteristas, né? Porque eles dizem, tá vendo as coisas que está dizendo que vão acontecer próxima. Não, é porque o Espírito Santo, irmão, leva as pessoas para outros contextos do futuro. E eles não percebem isso. Então, esse é o grande erro dos preteristas, né? Eles não conseguem enxergar além daquilo que está escrito. Se o texto diz que uma coisa é breve, não, breve vai acontecer, eles entendem que tem que ser breve, vão dizer assim, não, Jesus falou que uma coisa está próxima, então tem que acontecer próximo. Não, eles não entenderam, irmãos, que o Espírito Santo, às vezes, ele está falando com uma pessoa lá no passado, mas na verdade, ele está querendo falar com as pessoas que estão lá no futuro, entende? Toda vez que Jesus, ele dizer que a vinda dele está próxima, é porque na verdade, ele estava se referindo às pessoas que estariam lá no fim. Era nesse sentido que ele estava falando. Por isso que o Apocalipse vai dizer que está próximo, que a vinda dele é próxima. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo com que ele fale com as pessoas que vão estar lá no fim. Tô com a roupa um pouco diferente porque eu fui em casa e aproveitei e troquei de roupa, né? Tava bastante quente, mas continuando. Então, irmãos, os preteristas, eles não percebem isso, né? E eles esquecem da quantidade de revelação que Jesus está dando para nós. Jesus está trazendo muita revelação ali, quando ele traz essas parábolas, quando ele traz essas coisas. Irmãos, os fariseus ali,
não é mesmo? Perceba uma coisa. Vou citar um pouco de cabeça que nesse momento aqui eu não tenho como citar a Bíblia, tá? Não trouxe equipamento com Bíblia e acabei esquecendo a minha Bíblia em casa. Depois, talvez na última parte do estudo, a gente vai fazer um estudo lá em casa. Então, né, os fariseus e os discípulos de João, eles vão ficar intrigados, né? Porque Jesus e os seus discípulos, naquele contexto, não estavam jejuando. Então, Jesus ele vai dizer assim, para esses que estavam perguntando, né? Como pode tu e os teus discípulos lá naquele contexto, não jejuarem, mas os fariseus eles fazerem muitos jejuns? Então, Jesus ele vai dizer assim, né? Acaso podem estar tristes os convidados? Só que a palavra ali convidados no original hebraico, original grego, aliás, não é convidados, mas é a palavra filhos das bodas. Você vai ver, você pega no original grego, você vai ver que ali a palavra é filhos para as bodas, filhos das bodas. Então não é necessariamente convidados. Uma tradução que é um pouquinho diferente que está no original. E aí Jesus vai dizer assim, acaso podem estar tristes, não é mesmo? Os convidados, porque eles estão com um noivo. E depois ele vai dizer, dias virão em que o noivo será tirado, então estes jejuarão. E aí ele vai trazer uma parábola que ele vai dizer assim, né? Acaso se pode colocar remendo de pano novo em vestes velhas? Aí ele vai dizer, né, que quando você coloca um remendo de pano novo em vestes velhas, o que acontece? Aquela roupa, aquele remendo novo, ele vai encolhendo, né? Com a lavagem, ele vai encolhendo e vai rasgando o pano velho. E ele vai dizer que não pode, né? Porque a roupa vai se rasgar do mesmo modo. Você não pode usar vinho novo em odres velhos, porque daí o vinho vai fermentar e os odres vão se romper, mas pelo contrário, você vai ter que pegar odres novos e colocar o vinho novo, porque daí tanto o odre vai envelhecer corretamente e o vinho vai fermentar no momento certo. Os dois têm que andar em conexão no sentido de envelhecimento juntamente. Eu vou te dizer uma revelação importante dessa parábola que muitas pessoas não prestaram atenção ali. Mas você sabia que Jesus ele está nos linkando com Isaías? Não exatamente com essas palavras, mas lembra que eu falei no início do vídeo que o profeta Isaías ele tem muito link com os evangelhos? E Jesus ele está trazendo uma revelação do profeta Isaías ali que é tremendo, tá? É claro que para falar dessa questão do profeta Isaías eu vou precisar da Bíblia na tela. Então a gente vai fazer essa segunda parte, né? Eu vou fazer com a câmera, tudo lá no computador, mas aqui eu vou explicar um pouquinho. Então, irmãos, ele está trazendo uma ligação com o profeta Isaías que a gente vai ver daqui um pouquinho mais. Mas eu quero explicar para você que Jesus ele está falando de odres novos e odres velhos, vestes novas e vestes velhas, né? Eu quero mostrar para você, irmão, que aqueles odres novos estavam falando dos discípulos de Cristo. E os odres velhos, eles estavam falando justamente de quem? Daqueles que estavam falando sobre o jejum, que eram os fariseus, que eram uma série de outras coisas, né? E daquelas pessoas que já estavam num contexto religioso ali, vamos dizer assim. E quando fala de vinho novo e vinho velho, trata-se daquele vinho também que fermenta, tá? Então isso é importante. O vinho novo, que é aquele vinho que praticamente não tem álcool, ele vai fermentar e vai fazer com que os odres se rompam. Esse é o contexto que ele está falando. Então, para a gente entender isso, a gente vai ter que entender muitas coisas. A primeira coisa que você vai ter que entender é que aqueles odres novos e odres velhos tá falando dos discípulos e daqueles que eram fariseus. Então, Jesus ele estava demonstrando que aqueles fariseus, aqueles discípulos de João, eles estavam vivendo como odres já velhos. E as palavras de Jesus eram como vinho novo. Eles não podiam suportar aquilo que Jesus falava. Então, é como se as palavras que Jesus estivesse falando tratassem do vinho novo. Porém, aqueles discípulos de João, discípulos dos fariseus, eles já levavam em si um vinho, mas é um vinho que já havia envelhecido, já havia fermentado. E as palavras de Jesus é como se fossem vinhos novos, sendo colocados em odres novos. Então, por que os discípulos não estavam jejuando? Porque tratava do contexto da palavra de Jesus, que estava ensinando a relação verdadeira do jejum, e eles não jejuavam. E os discípulos já carregados, né, dos fariseus, já carregado daquele peso religioso, isso vai ser comparado ao quê? A um vinho fermentado. Então as palavras de Jesus, elas seriam como um vinho novo e seria colocado naqueles fariseus que eram como odres velhos, mas eles não suportariam aquilo que Jesus estava falando, por isso os odres iam se romper, tá? Você precisa entender isso. Então os discípulos, eles eram como odres novos, que receberiam a palavra de Cristo, mas eles teriam a maturidade de envelhecer, e aquela palavra que estava em Cristo, ela se tornaria o quê? Se tornaria como um vinho velho, porque ela envelheceria, mas eles seriam como odres novos, que receberam a doutrina e conseguiram ter a maturidade para entender ela. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, irmãos, todo o escriba versado no reino, mas no original ali é todo escriba discípulo do reino, vai tirar do seu interior, do seu coração ou do seu tesouro, dependendo da tradução, ele vai dizer assim, né, que todo escriba versado no reino, ele vai tirar coisas novas e coisas velhas.
do seu coração, né? Do seu tesouro. Por quê? Porque ele conhece aquilo que trata do novo e aquilo que trata do antigo. Ele tem um discernimento disso. Então, o que Jesus ele fala ali, irmãos, é que se você não se fizer como odres novos, você não vai conseguir ter o discernimento e você não vai suportar as palavras de Cristo. E assim como os discípulos de João, quando a gente vê os discípulos de João, eram pessoas que estavam buscando o reino de Deus, mas eles não se fizeram totalmente como odres novos ali, eles não estavam suportando corretamente as palavras de Cristo. Eles não estavam suportando, né? Porque eles não entenderam, porque eles não se fizeram como odres novos. E Jesus ele estava preparando seus discípulos, os apóstolos ali, para que eles fossem como odres novos. Então essa palavra de Cristo não os escandalizaria. Por isso que Jesus ele vai dizer assim: e todo aquele que tendo bebido, lá no final, quando fala em Lucas, tá? Tem um acréscimo que vai dizer assim: e todo aquele que tendo bebido o vinho velho, né, vai dizer, prefiro o vinho velho porque esse é mais saboroso. Ou seja, ele bebe o vinho velho e ele não quer saber do vinho novo. Por quê? Porque ele vai dizer, o vinho velho é mais saboroso. Isso eu vou explicar mais pra frente, tá? Porque isso aqui é muito tremendo. E a gente vai poder entender isso lendo o livro de Atos. Então, olha que interessante. Quando Jesus ele diz assim, que os odres vão se romper e as vestes vão se rasgar, como se aquele pedaço de pano velho, de pano novo, aliás, fosse as palavras de Cristo e o vinho novo fosse a doutrina de Cristo. E quando aquelas pessoas que eram como odres velhos, elas recebem esse vinho, elas recebem esse pano que seria a doutrina de Cristo, o que acontece? Elas se escandalizam. Elas se escandalizam e não aceitam a doutrina. Por quê? Porque elas já são odres velhos, com a mente exercitada nas coisas velhas. E elas não podem suportar aquilo que Cristo estava trazendo, né? Então os fariseus, os próprios discípulos de João, já estavam carregados com coisas antigas, coisas velhas, né? E isso, irmãos, vai ser mostrado por Cristo quando ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, né? Fará tal coisa assim, assim, assado. Eu, porém, vos digo que todo aquele que fizer isso assim, assim, assado, sabe? Você percebe? Que ali ele estava mostrando o vinho velho. Ele estava mostrando como o vinho velho, como os odres velhos se portavam. Por isso que ele fala, ouvistes o que foi dito aos antigos. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Jesus ele vai dizer assim, os fariseus chegam e perguntam para ele, sempre os fariseus, né? Perguntando, querendo testar ele. E eles vão dizer assim, mestre, né? Na lei está escrito que Moisés mandou dar carta de divórcio por qualquer motivo. É lícito separar da sua esposa por qualquer motivo? Mais ou menos assim. E Jesus ele vai dizer, né? Ouvistes o que foi dito, que dê carta de divórcio para sua esposa. Mais ou menos, não foi exatamente assim, mas nesse sentido. Ele vai dizer, eu, né, digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, né, esse comete o adultério. Esse vai cometer o adultério. Na mente dos fariseus, era comum o homem se separar da sua esposa por qualquer motivo, por qualquer coisa, achando que isso era tolerável por Deus. Percebe que isso é o vinho que estava fermentando eles como um odre velho, mas ele já estava ensinando o vinho novo, que é a sua doutrina, é a sua palavra, né? Ele diz assim, eu vi o que foi dito aos antigos, né? Não matará, e todo aquele que matar está sujeito ao tribunal. Eu, porém, vos digo, aquele que somente proferir um insulto ao seu irmão será réu do fogo eterno. Percebe como o juízo de Cristo é muito maior, muito mais excelente? Então, toda vez que ele diz assim, eu vi o que foi dito aos antigos, era uma relação com o vinho velho, porque ele estava explicando o pensamento dele, seja um pensamento religioso, seja uma interpretação da primeira aliança. Mas aqueles que estavam entendendo a realidade já estavam recebendo o vinho novo de Jesus, estavam recebendo porque se tornaram como odres novos, estavam recebendo o vinho novo. Então, assim como a doutrina do vinho velho, ela um dia foi vinho novo, nesses odres, assim também a doutrina de Cristo agora, ela vai ser colocada nesses odres que são novos, e eles vão tendo a maturidade, vão crescendo, vão envelhecendo e se tornando a estatura e maturidade de Cristo, tá? Então não trata-se num contexto ali apenas de primeira aliança, segunda aliança, não é isso. Mas trata-se de um contexto onde a doutrina de Jesus, ela vai criando maturidade no homem, assim como também as doutrinas falsas de homens, elas se entranham de tamanha forma no homem que eles se tornam como odres velhos. E quando ouvem a verdade, esses odres se rompem. Por quê? Porque eles já estão com a sua mente já, muitas vezes, cauterizada com aquilo que é errado. Então, irmãos, assim o texto ele vai explicando para nós. Jesus ele estava buscando justamente os pecadores. Por quê? Porque esses pecadores, irmãos, eles não tinham doutrina nenhuma, eles não tinham nada. Jesus estava fazendo deles odres novos, nascidos de novo. Então, odres velhos e odres novos tem tudo a ver com nascer de novo e ser a velha criatura. Não estou querendo dizer que pessoas que hoje muitas vezes têm alguma doutrina que está aí emaranhada com eles, ou tem um entendimento errado, não são nascidos de novo. Não, não é isso.
Mas é que nós temos que entender que naquele contexto, muitos fariseus não podiam entender as coisas de Cristo. Por quê? Porque eles não poderiam suportar as verdades de Cristo, que era como, né, esse vinho novo. E eles, por ainda estarem debaixo do Adão terreno, eles não podiam suportar aquilo que Cristo falava. Por isso que a maioria queria matar Jesus e por causa disso que ele foi morto, tá? Isso vai estar aparecendo no profeta Isaías de forma muito clara, eu quero mostrar para vocês na tela depois. Então, irmãos, a partir de agora, a gravação vai ser aqui no estúdio, tá? Então a gente vai fazer o estudo aqui nesse momento aqui, né? Então depois você comenta se esse formato é legal, se não é. Vocês vão ver diferença de som, porque eu vou estar utilizando o microfone aqui do estúdio em relação ao microfone da rua, né? Porque como meu tempo está bem curto, irmãos, então eu vou ter que eventualmente gravar um pouco na rua e terminar os estudos aqui no estúdio. Então a gente estava falando dessa realidade, não é mesmo? Que os fariseus, eles eram como se fossem esses odres de vinho velho, né? Eles eram odres velhos já, que representa justamente também o velho homem e o ser humano tendo recebido toda uma carga de informações que eram contra a vontade de Deus. No caso dos fariseus, trata-se das doutrinas erradas, questões relacionadas à primeira aliança, uma série de coisas. Então vamos ler a parábola aqui, né? Aquela hora eu estava sem a Bíblia, agora a gente pode ler um pouquinho mais o texto com a própria Bíblia. E o texto vai dizer o seguinte, irmãos, preste bastante atenção, tá? Vou ler aqui no tablet para vocês, né? E aí vai aparecer aqui na tela para vocês. Olha que interessante, porque diz assim: disseram-lhes eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento? Né? A expressão aqui, convidados, irmãos, olha que interessante, eu falei para vocês a expressão huios, né? Que na verdade não trata-se de convidados, mas trata-se de filhos, huios, né? Ou seja, está apontando para filhos aqui, mas daí seria uma outra questão, tá? Podeis jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. Tá? Existem implicações proféticas aqui, escatológicas, existe, mas não vou tratar sobre isso aqui para a gente não perder tanto tempo no contexto que a gente quer estudar. Portanto, vamos avançar, que diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe na veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Tá? Então, aqui, irmãos, como a gente vem falando, ninguém tira um pedaço de veste nova, olha só, veste nova, e põe em veste velha. Então, a veste nova aqui, irmãos, também tem essa relação com aquilo que está procedendo de Jesus, né? Da doutrina, do ensino de Jesus. Só que a gente deve entender que aquilo que Jesus fala, que parece ser novo, na verdade, é sempre o que foi da vontade de Deus. Jesus, ele vai dizer assim, né, que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, porque no princípio não era assim, mas deixará homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Percebe que a expressão uma só carne com a sua esposa, ela veio antes da carta de divórcio. Isso nos mostra que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do homem, mas que não era da vontade de Deus. Então, coisas foram acrescentadas à lei que não era da vontade de Deus. Então, na primeira aliança, existiam muitas coisas que ali estavam que não eram da vontade de Deus. Em Jeremias 31, né, Deus fala que colocará a sua lei, a sua aliança no coração do homem. E lá na lei dizia o seguinte, irmãos, que os fariseus não, os hebreus, eles precisavam usar franjas nas suas vestes. Por quê? Porque eles estavam adulterando com seus olhos e não lembravam da lei de Deus. Então, eles tinham que botar franjas nas suas roupas para lembrar da lei. Então, se eles tinham que usar franja nas roupas, significava que eles não tinham a lei no coração, né? Em Ezequiel 36, vai ser dito que, para aqueles que nascem de novo, Deus vai dar o seu espírito, vai escrever a sua lei nos seus corações, no coração de carne, conforme vai estar escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, né? Que no ministério da nova aliança, a lei de Deus vai ser escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, isso é, tábuas de carne, falando para o povo dele que receberia a lei, tá? Então essa é a relação com as coisas novas e com as coisas velhas. Por quê? Vestes novas aqui vai representar aquilo que eu falei para você, né? A relação das palavras de Jesus. Então quando você pega as palavras de Jesus e você põe na veste velha, vai haver o escândalo. Por isso que os fariseus frequentemente queriam matar a Cristo, porque eles eram como essa veste velha que estava recebendo um pedaço de veste nova e se rasgava, por causa do escândalo da mente que não estava pronta para entender, né?
Jesus fala que, por exemplo, que ele tinha muitas coisas para dizer para os discípulos, mas eles não poderiam suportar porque eles não haviam recebido o Espírito Santo. Então é por meio de você se fazer vaso novo, por meio de você se fazer um odres novo, que você vai poder receber plenamente as palavras de Cristo. E avançando mais um pouco, vai dizer o seguinte: e ninguém põe vinho, né, novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá e os odres entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E aí é que tem uma parte muito importante, daqui um pouco mais a gente vai entender, que diz assim: e ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz, velho é excelente, tá? Então, a gente vai entender isso aqui daqui um pouquinho. O velho é excelente. Mas lembra que eu falei para vocês, irmão, que Cristo, ele estava retratando palavras que estavam lá em Isaías? A gente vai tentar entender isso aqui agora. Por quê? Porque quando você entende isso, você vai entender muitas coisas que o profeta Isaías, ele falava. E em relação às coisas dos dias de Cristo, das visões que ele teve, isso vai trazer um acréscimo também para você. Só que veja que interessante, irmãos. Salomão, ele vai dizer o seguinte para você entender as parábolas e outros mistérios da escritura, né? No capítulo 1 de Provérbios, a partir do verso 1, vai dizer assim. Então, olha só que interessante, irmãos, porque diz assim: para obter o bom ensino, né? E para entender as palavras de inteligência, olha só, os provérbios, né? Para o bom proceder, que seria o bom testemunho, para a justiça, para você não julgar de forma injusta, para você ser justo, e o juízo de forma correta e equidade, você ser uma pessoa reta. Esse é o intuito dos provérbios de Salomão, tá? E para dar aos simples a prudência e os jovens o conhecimento e o bom siso. O bom siso é o bom proceder. Então, o provérbios, irmãos, ele tem, não é mesmo? Características de fazer você crescer no conhecimento, mas não só no conhecimento, na prática. E aqui você vê que está tudo relacionado ao testemunho das coisas do Senhor. Só que para você entender as parábolas, veja que ele está dando aqui um avançar, né? Você precisa ter justiça, juízo, um bom testemunho, um bom ensino. Para quê? Vamos lá. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Está vendo aqui a habilidade? Para entender os provérbios e as parábolas e enigmas dos sábios, né? Olha que interessante. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender os provérbios, as parábolas e as palavras de enigmas dos sábios. Então, irmão, a todo tempo aqui, Salomão está dizendo que você precisa exercitar justiça, juízo, etc., para você crescer em sabedoria e conhecimento, para você poder interpretar as parábolas. Então você percebe que para você interpretar certas coisas na escritura, não é apenas através de uma leitura, mas é através da sua vida com o Senhor, tá? Então às vezes a gente se engana, acha que tem muita sabedoria, mas a gente não tem uma vida de testemunho, a gente não tem uma vida de devoção e de meditação correta na palavra e acha que está sendo instruído e acha que está ensinando, quando na verdade a gente está se confundindo. Porque diz assim no verso 7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. O ensino. E a palavra loucos aqui, irmãos, é a palavra que vai ser utilizada para nécios, né? Equivalente à palavra que é mouros no grego, que vai ser equivalente à palavra que vai ser utilizada para as virgens nécias, tá? Então, para você não ser uma virgem nécia, você precisa entender que o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Então, você precisa ter o temor do Senhor para você não ser considerado louco. Tem esse ponto aqui. Então, por que muitas pessoas não podiam entender as palavras de Cristo? Porque eles não colocaram em prática aquilo que o provérbio dizia. Para obter sabedoria, conhecimento, etc., você precisa ter uma vida santa, uma vida dedicada. E eles, por ser já esse vaso não, mas esses odres velhos, a doutrina de Cristo escandalizou a mente deles. Então a mente dos fariseus, ela estava segundo a primeira aliança, de uma forma terrena e carnal. Eles não tiravam as entrelinhas da aliança, olhavam de forma a entender o que ela estava dizendo, mas eles simplesmente estavam olhando de forma carnal, ela vendo só coisas carnais e não enxergava aquilo que a lei mandava, que a lei de fato estava querendo falar. Então eles passaram a ser como esses odres velhos que não podiam receber a doutrina de Cristo, o entendimento da palavra de Cristo. Então, olha só o que vai ser dito em Mateus 11, tá? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente vai lá para Mateus 11 e você vai entender. E aqui em Mateus 11, você vai ter uma coisa muito importante, irmãos. Preste muita atenção no que vai ser dito aqui. Porque diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste, olha só que interessante, aos pequeninos.
Deus ele vai ocultar dos sábios e instruídos, mas ele vai revelar aos pequeninos. Irmãos, pequeninos são aqueles que estão apontados como crianças que nasceram de novo. Eles são como crianças que nasceram de novo, enquanto os sábios e instruídos, né, seriam supostamente os adultos, aqueles que têm o conhecimento. A diferença, irmãos, é que esses sábios e instruídos, eles eram sábios segundo o entendimento terreno, segundo o entendimento carnal. Então eles estavam cheios desse vinho já fermentado, desse vinho velho, porque eles eram odres velhos. Mas os discípulos de Cristo estavam sendo construídos, estavam sendo edificados, né, estavam sendo recriados no seu novo nascimento como odres novos. E esses odres novos agora têm a capacidade de discernir aquilo que Jesus fala. Então os fariseus, eles não podiam compreender, porque se eles recebessem a doutrina de Cristo, eles seriam como esse pedaço de pano novo que estaria sendo colocado nas vestes velhas. Ou seria como esse odres velhos que estouraria, né? que quebraria, que seria destruído porque não suportaria. E no verso 26 diz assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Até aqui está ótimo. Então Deus ele deu conhecimento, o entendimento aos pequeninos e fez com que os sábios e instruídos fossem confundidos. Não porque Deus tem prazer na morte e na queda dos sábios, não é isso, não vamos chegar aqui a um ponto calvinista. Mas porque Deus quis demonstrar que a sabedoria do mundo não era nada diante da sabedoria de Deus. A sabedoria desse mundo ela vai rejeitar a Cristo, mas a loucura desse mundo ela vai aceitar Deus, vai aceitar o Cristo. Por quê? Porque para o mundo, nós que cremos, somos loucos. E eles são sábios entre eles mesmos. Então, quando nós cremos, nós andamos no Senhor, isso é loucura para os do mundo. Mas para nós, é o poder da salvação de Deus. Então, para Deus, a sabedoria dos sábios é loucura. Assim como a sabedoria de Deus para os sábios é loucura. Entende? Então, estes homens tiveram que se despojar de todo o seu conhecimento e intelectualidade terrena para poderem serem odres novos e receber a palavra de Cristo. Mas quando eu falo aqui de pequeninos, irmãos, os discípulos eles não eram pequenos, eles eram já homens provavelmente. Mas eles nasceram novamente e se fizeram como crianças que dependem de Deus. São como crianças pequenas que estão sendo ensinadas desde pequeno, tá? Então você tem que entender isso daqui. Por quê? Porque isso aqui, irmãos, vai estar nos ligando com Isaías. A gente vai entender que Isaías 28 e 29 vai trazer uma relação do entendimento disso. Olha o que diz em Isaías 28, verso 7. Diz assim: mas também estes cambaleiam por causa do vinho. Tá vendo aqui? Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Presta atenção aqui. Por causa da bebida forte. Por causa do vinho, né? Então, os sábios, os sacerdotes ali no contexto, como vai dizer aqui, ó, né? Ele vai mostrar aqui o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da sua bebida forte, são vencidos pelo vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. E ele vai continuar, irmãos, e vai dizer o seguinte, diz assim: não podem ter-se em pé, olha aqui, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte e erram na visão e tropeçam no juízo. Tá vendo aqui, irmãos, que os sacerdotes eles erram na visão e tropeçam no quê? No juízo. Por quê? Por causa justamente do vinho. Eles erram, eles tropeçam na visão. E depois ele vai dizer: porque todas as mesas estão cheias de vômito, né? E não há lugar sem imundícia. Tá? Não há lugar sem imundícia. Então as mesas estão cheias de vômito, né? Não há lugar sem imundícia, eles erram. Aqui você vai ver, eles tropeçam na visão, tropeçam no juízo, e as mesas, por causa do vômito, se tornam imundas. Irmãos, quando você passa aqui sem querer olhar para o profundo que está sendo dito aqui, que Deus está querendo falar, você simplesmente vai ver uma coisa literal. Mas se você parar para ver o que está sendo dito aqui, irmãos, é muito tremendo. Por quê? Deus está mostrando que o profeta e o sacerdote eles estão errando por causa da bebida forte. Eles tropeçam na visão e erram no juízo por causa do vinho. Só que aqui, irmãos, bebida forte e vinho não significa necessariamente o vinho ou necessariamente uma bebida forte, tá? Deus ele tem uma característica, olha que interessante. Ele mostra primeiramente uma forma profética, depois ele mostra a forma literal. Então, por exemplo, em Joel capítulo 2, Deus ele vai dizer, né, que vai derramar as primeiras e as últimas chuvas sobre os israelitas, sobre a terra, e a terra vai produzir
não é mesmo? Vai produzir seus frutos. E um pouquinho mais para frente ele vai dizer que nos últimos dias derramará o seu Espírito Santo. Então ele mostra primeiro a chuva e faz essa relação com o derramamento do Espírito Santo. Aqui primeiro ele mostra no literal que é a bebida forte e o vinho, e depois ele vai dar a explicação do que significa isso. Olha que tremendo. Por que eles tropeçam na visão? Por causa da bebida forte e por causa do vinho. Em Isaías 29, vai dizer o seguinte, a partir do verso 9. Olha só que interessante. Estautelai-vos e ficai-vos, estautelai-dos. Cegai-vos, permaneceis cegos. Tá vendo aqui? Bêbados. Estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Está vendo como Deus está endurecendo eles aqui? Que é aquilo que nós vimos, né? Que o Senhor lá, ele deu a entender para os pequeninos, mas os sábios e instruídos não puderam entender. Então quem são os sábios e os instruídos aqui? É o profeta e o sacerdote que nós vimos no capítulo 28. E aí ele vai dizer o seguinte, por que eles não podem ver? Pois toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não sei ler. Por quê? Vamos continuar aqui. Aqui está a chave por causa do endurecimento e você vai entender o que é o vinho. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Você consegue ver aqui, irmãos? Quando você vai lá para o contexto, você vai para o contexto de Jesus, ele vai falar essas palavras aqui. Então ele vai dizer, então se cumpriu, né, aquilo que o profeta Isaías falou. Só que tem um problema, no tempo do profeta Isaías não existia pessoas trazendo doutrinas de homens como era no tempo de Jesus, porque as pessoas estavam tudo debaixo de idolatria. Lembra que eu falei no início do vídeo que Isaías ele vai ser levado para o futuro? Então Isaías aqui ele está vendo exatamente o tempo de Cristo, irmãos. Ele está proferindo as palavras que Cristo proferiria no futuro, não porque necessariamente aquilo estava acontecendo assim naquele tempo, mas porque ele já estava vendo, ele estava sendo levado para o futuro, e ele viu e falou aquilo que Cristo falaria. E qual era o problema do povo? Era justamente esse. Está aqui o vinho, irmãos. Por isso que o povo estava se embebedando, mas não de bebida forte. Por isso que ele disse, visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então quando os fariseus, irmãos, estavam lá contendendo com Cristo, é porque eles estavam cheios dessas doutrinas de homem. Isso é, o vinho que havia sido fermentado, eles se tornaram como odres velhos, cheios dessa doutrina fermentada. Então, quando diz lá que o profeta e o sacerdote, eles cambaleiam, tropeçam na visão, na profecia, não é que eles estão lá assim bebedando, ainda que podia acontecer, é que eles estavam cheios de doutrinas de homens, irmãos. Eles estavam cheios de doutrinas fermentadas, acréscimos à palavra de Deus, cheios de doutrinas que eram erradas. Por isso que quando vem Cristo e traz o vinho novo, eles não podiam receber porque eles eram odres velhos, cheios daquela doutrina velha, e eles se escandalizavam com as coisas do Senhor. Então os discípulos tiveram que se fazer odres novos pelo novo nascimento, e através desse novo nascimento agora eles podem receber o conhecimento do Senhor. Por isso que vai dizer, né? Como vai dizer aqui que nós falamos. Porque diz aqui, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque os sábios e instruídos estavam cheios de vinho, a bebida forte, que era o que nós mostramos ali, que trata-se dessa doutrina falsa, né? E isso vai estar escrito ainda no profeta Isaías, lá no capítulo 28 que a gente estava vendo. Vamos lá para nós vermos. Então vamos de novo lá, porque diz assim, mas estes também cambaleiam, não por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. E o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte e erram na visão e tropeçam no juízo. Então isso aqui, irmãos, estava acontecendo nos dias de Cristo. Estava acontecendo nos dias que Cristo estava lá, por isso que ele vai exclamar o que está em Isaías 29, que é a continuação. Aqui o profeta Isaías vai ser levado para lá e vai ver o que estava acontecendo com Cristo. Porque todas as mesas estão cheias de vômito. O que é o vômito, irmãos? Vômito é quando você se embriaga, você come e você vomita e sai aquelas coisas impuras. Então não é que o sacerdote estava vomitando as mesas, mas eles estavam tirando do seu interior aquilo que estava procedendo de dentro, né?
Então, o vômito aqui, irmãos, é aquilo que sai de dentro para fora, ou seja, é imundícia, são palavras falsas. São doutrinas falsas que estão procedendo do seu interior e estão deixando as mesas imundas. E o que seriam essas mesas imundas? Trata-se, não é mesmo, da onde as pessoas compartilham ideias e tudo mais. Então, eles estavam, em vez de trazer conhecimento, eles estavam trazendo imundícias, né? Eles estavam compartilhando coisas erradas. E aí aqui vai estar a revelação dos pequeninos. E a quem, pois, se ensinará o conhecimento? Por quê? Porque eles não podiam ensinar o conhecimento, porque eles estavam bêbados. E a quem se dará a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Olha que tremendo, irmãos. Deus está dizendo aqui que os sacerdotes e os profetas não podem entender por causa do vinho. Mas os desmamados e os que foram afastados dos seios maternos, esses podem. Por quê? Porque eles se fizeram pequeninos. Então aqui desmamados e aqueles que foram afastados dos seios maternos são aqueles que são pequeninos. Estes se fizeram como odres novos e podem entender, porque eles nasceram de novo, então vai se cumprir. O que diz assim: ocultaste dos sábios essas coisas e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Por quê? Porque acaso os desmamados e os que foram afastados dos seios maternos poderão receber o conhecimento? Percebe então, irmãos, que os fariseus eles estavam vivendo já uma vida cheia de erros de entendimento da palavra. E como eu falei, irmãos, não é um erro ou um problema aqui que vai fazer você se afastar de Deus, mas é uma série de conjecturas, uma série de erros e uma série de doutrinas falsas que fazem com que você se afaste de fato da lei de Deus. Jesus ele falava assim, né, para os fariseus, que eles diziam: olha, os teus discípulos eles não obedecem, né, à tradição dos anciões. E Jesus diz: e por que vocês, para honrar a tradição dos anciões de vocês, vocês desobedecem a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz, né, a palavra diz para você honrar seu pai e sua mãe, mas vocês tiram aquilo que vocês podiam ajudar seus pais e dão lá para Deus, que Deus não precisa. Por quê? Porque eles queriam se gloriar naquela oferta, não era para ajudar, era para se gloriar. Percebe que eles estavam trocando a palavra de Deus por doutrinas de homens? Isso tudo estava acontecendo no contexto de Jesus e não no contexto de Isaías. Mas em Isaías está sendo revelado o que estava acontecendo no tempo de Jesus. Então eles estavam cheios desse fermento, eles estavam cheios desse vinho. Por isso que Jesus fala, né, para se afastar do fermento dos herodianos. Jesus fala para se afastar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Porque eram doutrinas fermentadas. Mas os discípulos, eles morreram em Cristo e renasceram como nova criatura, como crianças desmamadas, e esses sim agora vão poder receber o conhecimento diretamente do Senhor. Mas então, o que quer dizer, irmãos? Que a gente vai ver lá em Lucas o seguinte. Então, no verso 38 e 39, vai dizer o seguinte para você entender. Olha que tremendo. Porque diz assim: pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. O vinho novo trata-se da doutrina de Cristo, que deve ser colocado em odres novos, que é justamente, né, o se fazer nova criatura. Porém, ele vai dizer o seguinte, aqui parece que contradiz tudo que eu falei, mas você vai entender. E ninguém que tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Tá, aqui tem um ponto que você precisa entender. Irmãos, por quê? Ele fala que o vinho novo tem que ser posto em odres novos e o vinho velho deve estar em odres velhos. Quando ele fala o verso 39, ele está falando daquelas pessoas que já têm a sua mente enraizada em certos costumes, certas doutrinas, que quando elas provam essas coisas, elas dificilmente vão querer largar disso. Por quê? Porque elas preferem o vinho velho. Aqueles que foram participantes disso, eles ficam presos de alguma forma a isso e eles não vão largar disso. Eles vão estar presos a isso. Por que eu falei de Atos lá no início do vídeo? Porque em Atos capítulo 21 você vai ver que haviam diversos fariseus e judeus que se converteram, mas eles não entenderam a transição das alianças, e pelo fato deles não entenderem as transições das alianças, eles continuaram debaixo de coisas da primeira aliança. Eles continuaram circuncidando seus filhos, eles continuaram fazendo sacrifícios, eles continuaram fazendo uma série de coisas. Tanto que muitos judeus que creram começaram a acusar, dizendo que Paulo estava apostatando da lei de Moisés e ensinando os judeus a deixarem de circuncidar os seus filhos. Está em Atos 21. O que não era o que Paulo ensinava. Paulo ensinava a realidade da lei. Mas alguns estavam interpretando de forma errada o que Paulo dizia. Por quê? Porque, irmãos, eles nasceram debaixo do vinho velho. E eles diziam: olha, o vinho velho é excelente. É por isso que muitos judeus que se convertem têm dificuldade de sair do contexto da primeira aliança. Por quê? Eles preferem, vamos dizer assim, o vinho velho porque eles não entenderam. Basta você ler o livro de Hebreus, você vai ver que no livro de Hebreus,
né? O escritor de Hebreus ele está lá mostrando a realidade da nova aliança para pessoas que acabaram se tornando um pouco indolentes, devagar de entender a nova aliança, porque eles achavam que o certo era as coisas da primeira aliança. Por isso que é dito, né? Ninguém que tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém, irmãos? Espero que você tenha entendido esse vídeo, né? Eu vou trazer mais vídeos desse sentido para a gente estudar as parábolas e tudo mais, mas eu quero que você deixe o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo e que você se inscreva se não é inscrito aqui no canal. E aqui no final vão ter 2 vídeos, tá bom? Logo mais eu vou trazer algumas surpresas para vocês aqui no canal que a gente está querendo fazer, mas vai ser um pouco mais para frente, tá bom? Agradeço de coração aos irmãos, que Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.